Olá, esse é mais um podcast ONA e nós estamos aqui hoje para discutir sobre a jornada do paciente. Como que a ONA construiu os padrões em cada fase da jornada? Como é que foi essa história? Por onde começou? Né? E onde estamos hoje e o que queremos alcançar com a jornada do paciente e os padrões que foram desenvolvidos em cada uma das fases. E eu estou aqui com a Audrey Rippel e a Fernanda Fuscaldi para a gente discutir de forma bastante profunda e também palpável, né? Simples, para que vocês possam compreender tudo isso. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Olá a todos. É uma alegria poder estar participando aqui hoje com vocês. Bem-vinda, Audrey. Obrigada, Gil. Obrigada, Fernanda, por ter essa possibilidade aqui da gente conversar sobre isso. E saudações a todos. É isso aí. Gente, olha, nós já estamos aqui com a versão do manual, né, do OPSS, Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde. E essa versão, né, do manual é que traz a jornada do paciente. Que se você aí já recebeu sua versão do manual, seja ela física ou digital, provavelmente você já teve a oportunidade, né, de folhear o manual e encontrar aqui, né, o desenho dessa jornada. E quando a gente fala da jornada do paciente, foi onde nós trouxemos então as fases, desde a conscientização da necessidade, que é onde o paciente ainda está lá na sociedade, né? Eu sempre falo assim, ele está lá na casa dele, né? Está lá no trabalho, e aí essa fase da jornada, ela começa quando ele tem um sinal, um sintoma que o preocupa, e ele precisa ir buscar um serviço de saúde, que já é a segunda fase da jornada, a busca pelo atendimento. Bem como quando ele chega nesse serviço de saúde, né? A chegada e acolhimento, posterior ao atendimento diagnóstico, bem como toda a questão do tratamento e procedimento e a continuidade da assistência. Tanto que quando a gente foi discutindo, a gente sempre falava nas discussões na construção disso dentro do manual, que não existia um início e um ponto final, mas sim um círculo virtuoso, onde essa jornada ela se conecta o tempo todo, né? E aí, gente, só para lembrar um pouco, assim, lá atrás, quando nós iniciamos, vamos pensar que tem pelo menos aí, né, uns 3 anos que essa discussão ela foi iniciada. E aí, eu lembro muito do primeiro momento em que a gente trouxe esse assunto, começou, não, mas Giovana, é uma disrupção, é um modelo muito diferente, né? Será que vai dar certo? Será que na prática isso, né, as pessoas vão compreender o que a gente está querendo? Então, o início das discussões, na verdade, foram assim, discussões onde a gente começou a pensar sobre a ideia e foi essa construção ela foi sendo feita a tantas mãos, né, tantas pessoas envolvidas nessa construção, que no final nós conseguimos então aí ter esse desenho. E é por isso que nós estamos aqui, para compreender um pouco não só do como que foi essa construção, mas bem como a gente vai enxergar isso na prática, né? Como é que a gente torna isso palpável para todas as partes interessadas. Então, assim, quando a gente começou a olhar para a jornada, dos primeiros exercícios que a gente teve que fazer foi justamente tentar entender, ter uma visão sob a perspectiva do paciente, do usuário, né? Desenhar um usuário, me lembro bem, a Audrey vai também lembrar desse momento, lá a gente no grupo de discussão, compartilhando a tela, abrimos um Excel, a gente vamos pensar aqui num paciente, né? Onde ele está nesse momento e qual o caminho que ele vai percorrer, para a gente também começar a pensar em quais requisitos que a gente tem que trazer em cada fase, e inclusive quais fases da jornada que a gente vai considerar. E esse exercício, né, não só da gente pensar sobre a perspectiva do paciente, mas inclusive da ONA ter parado e ouvido um pouquinho os usuários do sistema de saúde, foi o que nos trouxe insumos para construir tudo isso, né? E aí o que a gente tem hoje, assim, o que a gente discute muito nesse momento é como que a gente torna isso palpável, então, né? Se a gente for pensar, Audrey, sobre a ótica do avaliador, né? Se a gente for pensar, Fernanda, sobre a ótica, inclusive, da organização de saúde. Porque, assim, uma das coisas que a gente sempre trouxe nessa lógica, né, nesse novo modelo mental, nesse novo raciocínio lógico, é justamente a gente pensar que isso transcende as paredes da instituição, né? Ele transcende todos os níveis da atenção aí, né, que a gente tem no serviço de saúde. Então, eu gostaria de começar a nossa discussão um pouco voltada para isso, né? Como é que a gente torna, então, essa jornada tangível, né, palpável para essas partes interessadas? Vou fazer aqui, passar a bola aqui para a Audrey, primeiramente, para ela começar a trazer um pouco aí da visão dela em relação a isso. Eu acho que vai ser, assim, um processo, né? Sem dúvida nenhuma, um processo, né? Porque nós não vamos deixar de fazer aquilo que era já muito característico da ONA, que é a gente olhar para os processos, fazer gestão de riscos, identificar aí os pontos de fragilidade dentro dos seus processos. Não é que a ONA está rasgando isso, né? Exato. Mas ela está tentando fazer com que as organizações, e principalmente aqui eu vou falar, né, do que
é importante aqui também trazer para a pauta, os avaliadores consigam enxergar a qualidade sob o ponto de vista do paciente, né? Para o paciente, ele não está numa linha de produção, né? Para ele está naquele entendimento de que o tratamento está sendo executado, personalizado às suas necessidades, que é um dos direitos que ele tem, né? Exatamente, né? Que é importante, e que ele possa ter uma boa experiência a respeito disso, né? Então, as organizações pensarem de forma diferente, né? Deixarem de olhar a execução de um procedimento, por exemplo, mas olharem a jornada ou a história ou toda ali aquele acompanhamento que vai ser realizado para o paciente. E mais do que isso, né, entender que ele tem uma corresponsabilização na gestão da saúde desse paciente que extrapola, como você está falando, né, Gil, os muros da organização. Que não dá para deixar o paciente solto no sistema. É isso. E aí, Fernanda, como que a gente consegue, então, através dessa visão que a Audrey trouxe, amarrar essas pontas, né? Para justamente não deixar esse paciente solto. Como que é o olhar da organização? A oportunidade hoje, com essas fases, essas 6 fases descritas, né, e que deixa pelo menos a gente muito feliz, desde a conscientização da necessidade até a questão da busca por atendimento, é a gente fazer esse grande encontro, né, do perfil. A gente já fazia o tratamento, o diagnóstico, fazia a alta do paciente, olhava para esses protocolos ou para essas linhas. Agora a gente vai buscar desde antes, né, tanto a caracterização do perfil. E até se o paciente não tiver a conscientização, através de busca ativa, de rastreamento, tem vários dispositivos que a gente tem, pelo menos na atenção primária ou também nos territórios, que a gente também vai poder incluir o paciente nessa fase de conscientização, né? Então, e aí a busca pelo atendimento, ela já se torna um segundo momento, né? Sendo que muitas vezes a gente já entrava em contato com o paciente já na próxima fase, que é o acolhimento, a classificação de risco, né? Eu já tinha ali um agravo. Agora não, agora eu olho essa pessoa, né? O modo dela viver, e aí eu vou fazer esse desenho da jornada sobre a perspectiva dela, né? Ela vive, ela trabalha, e aí em que os pontos de contato com essa rede, né, com os serviços de saúde, todos eles vão ter oportunidade de descobrir nessas fases qual é o momento que ele tem esse ponto de contato com toda pessoa, que é o paciente que ele atende, né? Então eu vejo de uma forma muito, essas 6 fases, elas realmente formam esse ciclo virtuoso. Acredito que o desafio é ampliar esse olhar para essas 2 primeiras fases em relação, né, à conscientização, né, à busca pelo atendimento, como que isso acontece, né, porque ela não vai ser só ativa em relação ao paciente, mas existe também, né, a busca ativa, a vigilância, ou os programas de promoção e prevenção à saúde, que já vão incluir esses indivíduos também, e essa questão que a alta não é mais o fim, né, ela existe num processo estruturado, mas como que a gente faz a continuidade né, o acompanhamento desse paciente, entendendo que aí todos os ciclos de vida vão ser contemplados. Então, eu acredito que hoje é um presente, né, essa subseção da jornada para as instituições trabalharem todas essas fases. E também isso, com certeza, já tem que vir na estratégia, né? Então, Perfeito. E aí, Fernanda, assim, você até comentou da pessoa, né? Inclusive, a gente trazer essa pessoa para que ela também possa participar, porque um olhar é a organização, tentando conectar todos esses pontos, mas outra é sensibilizar essa pessoa da sociedade, né? Coproduzir, né? Junto até, né? Eu acho que assim, a gente até provocou, né, algumas coisas em relação a isso, mas isso vem mais forte agora, né, Fernanda? Vem mais forte, porque a definição já existia da estratégia, os processos, e agora a oportunidade que a gente vê de desenvolver que competências, né? Eu continuo com a gestão dos processos, isso me traz segurança, mas eu vou olhar para essa experiência, então quanto que eu envolvo esse paciente, e aí com certeza eu vou obter melhores desfechos, que é o que toda organização vai querer, e talvez, né, esse é um modelo, uma competência que a gente possa desenvolver, esses 3 elementos possam trazer se essa jornada cumpriu o que foi planejado. Exato. Se eu puder até complementar, Gil e Fer, quando a gente olha até no que é a definição que é a jornada, que a Una vem propondo, né, o que é jornada, né? Na realidade, são todos esses pontos de cuidado do paciente, né, que são as interações que eles têm com os mais diferentes atores que estão dentro do serviço,
com a comunidade, inclusive, né? Porque também a adesão aí da comunidade, as boas práticas, enfim, ajuda ele na aderência ao tratamento ou não, né? Sim. Então, dependendo da OPSS, ele vai ter mais ou menos contato com todas essas esferas, mas isso é tridimensional, né? Não é linear, né? Exato. É tridimensional. Então, quando a ONA vem propondo isso, né, faz muito sentido para o resultado que a gente quer procurar, que é melhorar a qualidade e realmente a segurança para o paciente, né? Não só para o modelo de gestão da organização, que isso sim é importantíssimo, né? Para a sustentabilidade, para a gente ter mais acesso das pessoas, para investimentos, mas também para que a gente possa fazer essa provocação, né? Para a organização enxergar aquilo, né? De uma outra forma, né? Que é a história de ser aí a integralidade, a continuidade do cuidado. Né? Exatamente, Audrey. E tem uma questão que a gente percebe, assim, quem está dentro de instituição hospitalar, né, talvez seja um pouco mais fácil, vou dizer que é fácil, né, mas assim, talvez eu consiga enxergar esse desenho da jornada até que transcende as paredes daquele hospital de uma forma talvez um pouco mais formatada, até pelo que você disse, Fernanda, que algumas fases, né, já são muito bem executadas. Mas assim, e quando a gente pensa naquelas OPSS, naquelas organizações, que é, por exemplo, o laboratório, né, a anatomia patológica, o diagnóstico por imagem, né, um ambulatório especializado, será que essas instituições, elas conseguem, né, ter essa visão, como a gente está conversando aqui, e talvez o que a gente poderia fazer para ampliar essa visão delas também, para fazer com que elas também consigam se enxergar, né, ao longo dessa jornada. O que vocês acham, assim, gostaria de ver um pouquinho a visão das duas, em relação a esses serviços, vamos falar assim, os serviços não hospitalares, né? Eu vejo que, até desde a conscientização da necessidade, né, quando a gente fala hoje tem vários protocolos ou linhas de cuidado, quando a gente fala aí do rastreio de câncer de mama. Então, são esses serviços de apoio diagnóstico que vão trazer os resultados, e muitas vezes a gente estabelece tempos de comunicação, né? É muito comum, se a gente for falar também, outro da saúde da mulher também, a coleta aí do Papa Nicolau, ou outros programas que possam existir de saúde do homem. Então, assim, eles participam ativamente, né? Quando eles realizam aí, né, o apoio diagnóstico, eles são um fator crítico de sucesso, por exemplo, para essa pessoa tomar consciência de que ela vai entrar em uma linha. Então, eu acho que, assim, todos os serviços, eles têm participação, sim, né? Até um serviço, por exemplo, de APH, ele tem também a questão, como que foi que entrou em contato com esse paciente? Quando a gente fala da experiência aqui na busca por atendimento, foi fácil? Exato. Né? É uma pergunta que você poderia fazer para o paciente. Foi fácil acionar esse serviço? Então, eu vejo que, assim, todas as fases aqui vão trazer, acho que a palavra é oportunidade mesmo, oportunidade de desenhar a jornada sob o olhar do paciente e entender o quanto que é possível contribuir. Porque todos eles, com certeza, vão achar um ponto aí que contribuem com essa jornada. Eu concordo com o que a Fernanda está falando, porque assim, se a gente for pensar até um serviço de anatomia patológica, que é o que você está trazendo como exemplo aí também, né, Gil, só para complementar. Eles não entram em contato com o paciente, né? Eles vão receber a peça anatômica, vão ali preparar, né? Sim. E vão fazer a leitura disso, laudo, enfim, né? Mas eles têm uma ação bastante importante, que é incentivar a promoção de alguma forma e a prevenção, né? Às vezes não falando para o público de pacientes, mas falando para o público de prescritores, por exemplo, né? Excelente. Das instituições que ali são também contato e clientes deles, né? Porque assim, qualquer questionamento já é uma intervenção, né? Se você fizer esse tipo de questionamento até o seu prescritor, né, da gente utilizar e vamos fazer em conjunto, por exemplo, alguma campanha ou ação, por exemplo, para prevenção ou para o rastreio, né? E aí a gente faz as orientações aqui para vocês, né, do que é importante do nosso ponto de vista e vocês, do ponto de vista de vocês, você já está fazendo uma intervenção, né? Porque você tem que ter a oportunidade, né? Paciente é assim, né? Eu aprendi muitos anos isso. A Fernanda pode até falar melhor, que está mais envolvida até com essas questões, mas o paciente apareceu no seu serviço, é a oportunidade de você já falar sobre outros assuntos, né? Porque não é porque eu estou num nível de atenção de alta complexidade ou estou na fase aí de atenção, eu estou falando de nível de atenção dentro da fase de jornada, de nível de atenção aí de diagnóstico, né? Ou de atendimento especializado, que eu não vou falar de promoção e de prevenção.
né? Eu vou falar. É. E a oportunidade para Exato. E a instituição reconhecer essas oportunidades em cada fase, justamente para ela ter ações que se conectem, né? Porque eu acho que o importante aqui é as instituições não olharem para essa jornada e começarem a desenvolver ações isoladas a fim de atender ao padrão que está na fase da jornada, mas sim ela olhar para o seu serviço, entender o contexto, como que ela está executando esse serviço e aqui identificar essas oportunidades, mas que estejam conectadas, né? Porque aí quando ela fizer isso, automaticamente ela vai olhar para o desenho da jornada, ela vai dizer, nossa, olha aqui, eu estou fazendo aqui várias ações que estão nesta fase aqui da conscientização. Isso é que é muito importante, porque a gente tem falado muito assim, olha, não pegue o manual da ONA, né, os 4 livros aqui, que são as 4 sessões, e comece a criar evidências para atender, mas olhe para o seu serviço, tenha olhar para o que você faz dentro do teu contexto, da tua realidade naquele momento, os pacientes que você tem, o perfil de pacientes, justamente para que você possa compreender todo o desenho aqui, por onde o seu paciente, usuário do serviço de saúde que você, né, coordena, por onde que ele já passou antes de chegar no seu serviço, né? O que acontece aqui dentro do seu serviço que você é responsável e para onde que ele vai posterior. Uhum. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que quem está dentro das organizações consigam não só reconhecer o que elas fazem, mas sim fazer toda essa conexão, né? Agora, assim, Fernanda e Audrey, tem um ponto aqui que eu coloco que é a cereja do bolo, né? A gente está discutindo todas essas questões aqui, um novo olhar, um novo marco aí do Sistema Brasileiro de Acreditação, mas que a gente tem o nosso grupo aí de avaliadores que realmente são quem vão levar isso para as instituições, né? Eles é quem vão provocar essas reflexões lá dentro das organizações ao longo da avaliação, e a gente entende que não é numa primeira avaliação que a gente vai conseguir, né, fazer com que a instituição já enxergue toda essa jornada, que vai conseguir já talvez ter essa compreensão na totalidade. E é natural, até porque estamos num momento de transição, né? Mas olhando aí para o avaliador, como é que a gente pode trazer esse olhar para eles, né? Desenvolvê-los no sentido deles conseguirem compreender tudo isso que nós estamos falando e, ao mesmo tempo, chegar lá na instituição e avaliar a instituição através, né, dessa jornada de uma forma que agregue valor para aquela organização. O que vocês trariam aí? A Audrey, na experiência até, né, por muito tempo como avaliadora e a Fernanda recebendo os avaliadores. Então, a gente tem aqui 2 visões, pontos de vista diferentes, vamos dizer assim. Eu acredito que o avaliador ele tem que deixar de olhar aquilo como só item a ser checado, né? Como se fosse assim, e ampliar o seu raciocínio de avaliação para o entendimento de que ele vai ter que fazer esse juízo de valor entre olhar o que é o requisito, o que é possível ser realizado naquele contexto, ajudar a instituição a desenvolver isso ou raciocinar a respeito disso, e aí sim enxergar a compreensão disso na operacionalização, né? Então, é uma forma nova, né? Aliás, retomada, né? Porque uma época a gente já fazia nesse formato, né? Retomada aí de verificação disso, né? De desenvolvimento das organizações, de acompanhamento das organizações. E acho que assim é uma excelente oportunidade, né? Excelente oportunidade da gente voltar para a beira do leito para fazer a avaliação. Ou beira aí do atendimento, né? Quando a gente está falando de outros níveis de atenção, e conseguir aí jogar aquela pedrinha na água, né? Que vai reverberando, né, nas organizações. Olha, a gente vai buscar evidência aqui, né? Mas nesse entendimento de que não é só aqui que a gente está enxergando, a gente está olhando deste tamanho, né? Estamos olhando o espectro inteiro da jornada do paciente, e aqui é uma fatia, né, dessa jornada aqui. Você tem que entender que ela tem consequências anteriores, né, que foram sendo estruturadas, e vai gerar novas consequências também, né, se não exatamente forem executadas nos padrões aí que a gente tem de literatura, que a gente tem dentro dos requisitos e que são importantes ser incorporados. O método, aí a organização pode escolher, né? Mas a gente tem esse desafio de transformar a visão do avaliador para que ele veja no outro formato, né? Que ele consiga enxergar e ajude as organizações também a enxergarem dessa forma. Acredito que a nossa expectativa é essa, né? Que esse processo de cocriação aconteça, né? Que as instituições possam ter o desenho da sua jornada.
não vai terminar, né? A jornada, inclusive, ela não vai ser imutável, né? Melhorias vão ser os processos que compõem a jornada, eles vão sendo melhorados, otimizados, né? A cada ciclo. Então, eu acho que essa cocriação é uma expectativa muito grande, essa visão sistêmica, entender qual é a missão daquela instituição. E aí, com o olhar do paciente, a jornada vai fazer sentido, né? Ou várias jornadas, né? Tem serviços aí hospitalares que vão ter várias jornadas, a crítica, a cirúrgica, saúde mental, oncologia, né? Muitas vezes, cada linha ali gerenciada naquela instituição, ela pode também se constituir uma nova jornada. E aí isso vai se tornando cada vez mais complexo. Então, eu entendo que esse processo de cocriação é o que vai contribuir muito para as instituições, é uma virada de chave mesmo, né? Desenhar a jornada, olhar para o cuidado centrado no paciente. A gente tem outras subseções como os requisitos transversais também, né? Que vão contribuir. Eu acredito que essa seja a expectativa e que todos possam avançar, né? Dentro da metodologia a cada ciclo. Isso aí. Não, perfeito. E assim, e quando a gente olha para esse todo, né, a gente tem tentado trazer sempre um link, né? Fazer um link entre as sessões, inclusive, porque assim, a jornada do paciente está na sessão 2. E como já foi falado aqui, quando eu estou lá na estratégia, eu tenho que olhar para as necessidades do paciente, né? Então não tem como eu pensar numa estratégia sem olhar para a jornada do paciente. Da mesma forma, quem está lá em SADT, ou gestão do apoio, né, que são os processos que entregam, né, ou seja, um laudo, né, seja ele parcial ou definitivo, para uma tomada de decisão e para uma continuidade da assistência na jornada, mas bem como lá os processos de apoio que entregam insumo, né, todo o recurso, né, infraestrutura necessária para que esse paciente seja atendido, ou seja, a gente está falando aqui de criar uma sinergia dentro da instituição, onde todos os colaboradores, independente do processo qual eles façam parte, eles estejam olhando, olha, existe aqui um paciente que passa pela nossa instituição e o que a gente faz aqui impacta diretamente lá na assistência, independente da atividade que eu realize, porque é onde a gente conecta o olhar da jornada para avaliação do processo e, por hora, as atividades que são impactantes desse processo, né? Sim. Então, toda essa conexão, ela cria uma sinergia muito grande dentro da instituição que vai fazer com que o resultado lá na jornada seja um resultado esperado e positivo. Né? E como é que a gente pode olhar para a jornada e trazer alguns resultados? Porque quando a gente sai do nível 1, a gente busca toda essa estrutura, quando a gente vai para o nível 2, e até no nível 1, né, André, a gente puxa lá um pouco nos requisitos do desfecho, olhar por desfecho. Se vocês conseguissem tangibilizar um pouquinho isso, quando a gente fala do monitoramento da jornada, eu sei, Fernanda, lá que vocês fizeram o desenho de algumas jornadas, né? Quando a gente fala desse monitoramento, como é que a gente pode trazer alguns exemplos aqui do que é monitorar uma jornada do paciente? Hoje a gente não deixa de olhar para aquela etapa da jornada como um processo. Então, muitas vezes, esse resultado desse processo, ele me diz se ele está funcionando ou não. Então, por exemplo, a busca, o tempo, né, o acesso, foi em tempo oportuno? Então, esse é um resultado, por exemplo, dessa fase que eu posso observar. Quando a gente já está em tratamento, aí muitas vezes a gente pode ter um protocolo, a gente pode ter uma linha cirúrgica, eu vou olhar também o quanto que esse processo foi efetivo ou não, o seguro. Por exemplo, até observar se tem incidentes nesses pontos da jornada, vão me dizer se os riscos que eu trabalhei nesse ponto da jornada, eles foram mitigados ou não. Então, o sistema de medição, me parece que ele não vai mudar muito. O que vem é a experiência do paciente, né? Então, esse encontro de eu olhar para o resultado daquele processo. Mas aí eu também, como o paciente está no centro do cuidado, eu vou perguntar para ele como foi. Como foi a sua internação? Né? Você se sentiu acolhido? Como foi o seu acolhimento? Foi fácil você acessar o serviço? Então, né, você tinha informação em relação ao seu problema de saúde? O que te fez buscar o serviço de saúde? Então, são essas perguntas, né, que a gente vai... Eu acho que aqui a experiência do paciente vem como brinde, né, que vai fazer a gente dizer... eu posso ter ótimos desfechos, né? Mas eu vou saber, ou até um cuidado seguro, mas eu vou saber se a jornada funcionou, se também a experiência, né, importou ali para o paciente. Então, eu acho que essa tríade vai conseguir expressar, né, o quanto que a nossa jornada está adequada porque toda instituição que eu acredito que está buscando cumprir sua missão. Sim, né? Exato.
Exato. E aí, Aldra, a gente até, pegando o gancho aqui da Fernanda, a gente tem discutido realmente muito, inclusive o plano da avaliação, né, Aldre? Porque quando o avaliador vai, né, não ser aquele plano engessado, a ponto dele não permear pela instituição ao longo dessa jornada de uma forma leve e agregadora, né? Exato, né? Na realidade, até para buscar essas informações, né, é uma nova lógica de avaliação, de método de avaliação e de técnica de avaliação, né? Na realidade, a gente junta várias técnicas ali para fazer isso, mas assim, a gente vai precisar fazer o rastreamento da jornada. Porque, assim, muitas das coisas que vão estar descritas, documentais, elas são diretrizes. Né? E essas diretrizes, sim, você pode ver elas formalmente, vai buscar as informações dela formalmente. Mas, se está operacionalizado, por exemplo, a gente não vai conseguir ver só numa carta de intenções, a gente vai ter que buscar essas informações passeando pelo hospital, né? Eu falo passeando, mas caminhando pela instituição, pelo hospital, seja lá o qual for, e abordando também os pacientes, né? Porque não necessariamente os pacientes precisam responder perguntas técnicas, não é esse o sentido, né? Mas é justamente naquela busca, naquele entendimento de quanto ele está sendo orientado, de quanto o acesso foi oportuno, tá? De quanto as orientações estão adequadas à linguagem dele ou às limitações que ele possa ter. Porque os resultados em saúde, que é quando a gente fala de indicador de desfecho, por exemplo, é quase como se fosse uma obrigação, né? A gente pode falar que é uma das obrigações dos serviços de saúde monitorar, né? Por mais que a gente ainda tenha muitos desafios de como incorporar isso nos modelos de gestão. Agora, virar a chave para que o paciente perceba a qualidade, que, como dizia a dona Bedia, a maior parte de nós não sabe o que é qualidade dos serviços de saúde, nem quais são os desfechos. Inclusive, ele falava, né, quando ele estava doente, ele foi paciente oncológico, ele não sabia exatamente qual seria o desfecho, né? Por mais que fosse um profissional de saúde, e muito menos qual é o caminho. Então, se o paciente não se perder pelo caminho, ter a compreensão de quais são as próximas etapas, poder decidir sobre isso, que sempre a gente falou sobre essa questão dele ter boas informações para ele poder decidir. E principalmente dele ter uma continuidade, mesmo depois que ele passou pelo meu laboratório, coletou o exame, e o exame veio alterado, o que eu vou fazer com isso? Por exemplo, ou na alta, né? Como a gente vai passar as informações para outro nível de atenção que vai recebê-lo, não só planejar a alta, saiu do hospital, não tenho nada mais a ver com isso. Exato. Né? A gente vai estar construindo uma qualidade melhor, porque todas aquelas dimensões da qualidade que a gente tem, as 6 dimensões que estão aí no modelo conceitual da ONU, enfim, para o paciente não é num episódio agudo de tratamento ou num agravo. Né? Para o paciente é uma jornada contínua. Né? E por mais que a gente vá olhar a jornada dentro de uma única instituição, que é o que a gente vai fazer dentro da avaliação, porque não dá para a gente avaliar o sistema de saúde inteiro, a gente sabe que essa proposta vai ajudar os pacientes a serem entregues para um outro nível de atenção com melhores condições. Exato, perfeito. E assim, a gente até no manual está trazendo muito a escutativa desde do nível 1, né? Justamente para fazer com que as organizações comecem já desde o nível 1 ter uma escutativa qualificada, né? Porque vai fazer com que quando ele alcance ou avance de nível, então ele vai avançando nas avaliações e no próprio olhar pela jornada, que ele consiga chegar nessa escuta da experiência de fato e que vai provocar toda essa mudança, inclusive para saber se ele, por exemplo, saiu daquela determinada instituição e essa continuidade para ele foi assertiva, né? Efetiva. Né? E ele perceber e trazer isso para a gente. Posso exemplificar uma coisa? Por favor. Então, assim, por exemplo, se você está numa instituição, você é gestor da qualidade, líder aí de uma unidade, enfim, né? Está preocupado com essa história da jornada aí, né? Acredita assim, até que as auditorias precisam mudar dentro das instituições, né? Vamos pensar em protocolos clássicos, identificação. Não dá para falar só se o paciente está identificado ou não está identificado, que é uma auditoria quantitativa, né? A gente vai ter que partir para a qualitativa, né? Sem dúvida. E conseguir observar se aquilo está sendo executado, e mais ainda se o paciente está orientado a respeito daquilo, porque ele não é um ser inanimado, né? Que eu pendurei uma etiqueta nele, eu já sei qual é, né? A identificação dele, né? Ele faz parte daquilo, né? Então é nesse sentido que é essa provocação também, né? Que a ONA vem trazendo, que é uma oportunidade, como a Fernanda falou. Por isso que a gente tem colocado muito assim, que é dinâmico isso tudo, né? Ele não é engessado,
Sempre a gente vai ter que olhar para o contexto e maturidade da instituição, justamente para que a gente possa enxergar tudo isso que nós estamos falando. E é uma construção. Gostei do que você trouxe, Fernanda, né? A coprodução. Vamos construir em conjunto, né? Abrir esse olhar, que aí a cada aproximação a gente vai enxergando de uma forma diferente, buscando evidências diferentes, né? Entendendo como que de fato funciona, até para a gente poder conectar todos esses pontos, para que eles não fiquem soltos, né, Fernanda? O que você acha? É um bom caminho? Sim, sim. E um outro exemplo que eu tava pensando aqui, quem nunca viu, ao sair de um consultório, um ambulatório de especialidades, um paciente perdido? Né, ele sai com receitas, com pedidos de exame, ali um encaminhamento para uma outra especialidade, ou até mesmo, vamos supor que ele vai voltar ali para o generalista, e ele sai do consultório e muitas vezes a gente encontra aquela pessoa no corredor, ela não sabe para onde ela vai. E aí, muitas vezes, na jornada do paciente, a gente cria, nesses processos, uma sala de pós-consulta. E aí, será que essa escuta ativa não teria que ter sido antes, essa orientação? Né? Claro que a sala de pós-consulta é um dispositivo que muitas vezes funciona e já agiliza, ali às vezes tem até uma agilidade do processo administrativo, mas nós temos um dos questionários que a gente aplicou em unidades, que é o paciente sair do consultório e perguntar para ele: o que o senhor entendeu? O que a senhora entendeu? Né? Quais são, né, o que você tem na mão? Né? Muitas vezes eles não conseguem dizer que ele está com pedido de exame, um encaminhamento e mais uma prescrição. Né? Então, eu acho que esse olhar também na jornada, né? Quando ela fala que vai alinhar a comunicação, a escutativa, é o fio de integração. Perfeito. Eu acho que todas essas oportunidades vêm, né? Porque se a gente olhar só para o processo, a gente pode criar a sala pós-consulta, mas a gente pode melhorar também a experiência da consulta e ter uma escutativa, um outro tempo para orientação, né? Muitas vezes planejar essa assistência de outra forma nesses serviços. Reconhecendo os desafios, a gente sabe muitas vezes os tempos para as consultas ou outras dificuldades que os serviços possam ter. Mas se a gente planejar diferente, né? Sim. Talvez alguns grupos prioritários possam receber também aí um planejamento de assistência diferenciado que contemple aí a necessidade dele. E aí, quando a gente for perguntar, né? Você entendeu tudo que foi falado lá na sua consulta médica? Ele vai dizer para a gente, sim, eu entendi, pode até repetir, né? Para a gente como foi tudo aquilo. Então, eu acho que são o desenho da jornada hoje me traz todas essas oportunidades em todos os tipos de serviço, que com certeza vai ser muito, muito gratificante, né, para as equipes poderem desenhar e trabalhar aí dentro da metodologia. Excelente. E a experiência do paciente é tudo que vai acontecer ao longo da jornada, né? Com Então, se eu certeza. tenho uma escuta ativa, né, se eu estou prestando atenção no que está acontecendo, sem dúvida ele vai sair com uma experiência positiva. E acho que é um pouco disso também, porque às vezes a gente fica lá, nossa, mas como que eu vou evidenciar que eu estou ouvindo a experiência do paciente? Como que eu vou monitorar a experiência do paciente? Mas, na verdade, é tudo o que acontece aqui ao longo da jornada. E assim, Gil, só para complementar, né? Assim, não é subjetivo isso, tá, gente? Porque nos requisitos, se vocês forem acompanhando, vocês vão vendo que tem indicação, né? Então, você tem que olhar o perfil epidemiológico, como a Fernanda falou, né? Para você propor as ações de promoção, né? E prevenção que você vai fazer e adaptadas à sua realidade. Obviamente que você não vai dar conta de tudo, né? Quando a gente está falando de outras fases aí que vocês já estão mais acostumados, por exemplo, né? Quando a gente fala de tratamentos, né? Tem aqueles pontos críticos que são importantes serem vistos em algumas determinadas situações, né? E até checados, né? As barreiras de prevenção, enfim. Então, tem evidência objetiva aí. Os riscos assistenciais. Exatamente. O plano terapêutico, né? Que é tão famoso já dentro da metodologia da ONU, né? É o melhor dispositivo de comunicação que pode existir. Né? As transferências de cuidado, né? Sim. Que a gente precisa das informações sendo passadas aí de um processo para o outro, ou de uma etapa da jornada também para outra, né? Porque às vezes tem vários processos nessa etapa da jornada, Exato. e a gente vai ter que transformar isso, comunicar, né? Para evitar falhas. Enfim, então assim, não é uma coisa subjetiva. Isso. Né? Mas é uma coisa que o método e a maneira de como construir que pode ser coproduzido. Exatamente. Perfeito. E aí onde a gente vai conseguir, com certeza, conectar mais todos os serviços de saúde e trazer essa continuidade, né, que a gente tanto fala, continuidade da assistência, né, a integralidade da assistência. Então, acho que a gente pode sim dizer que é um novo marco aí para a metodologia da ONA, né, ter feito esse desenho, mas eu gosto muito de destacar sempre, a gente não parou para desenhar a jornada e os requisitos em cada fase da jornada sobre o que a ONA quer, ou que a ONA acha, ou que o sistema brasileiro entende que... Não,
foi sob a perspectiva do paciente, foi ouvindo o usuário. Acho que isso que fez toda a diferença para essa construção ter sido mais assertiva. E é lógico que agora, na prática, a gente vai vendo as experiências das organizações, dos avaliadores, justamente para que a gente possa também ir aprimorando a cada dia toda essa construção, né? Teria alguma, assim, uma dica ou algum conselho, alguma fala que vocês gostariam de deixar aí para os nossos ouvintes? Para a gente fechar com chave de ouro? Bom, eu acho que assim, assumam esse desafio, né? Eu acho que só tem a ganhar, né? A gente não tem nada a perder assumindo esse desafio, né? Eu sei que tem momentos que vai parecer que é uma coisa intransponível, né? Mas na realidade é uma construção. Então, assim, avaliadores que estão nos ouvindo aí, né? A gente precisa entender que isso vai ser construído dentro das organizações e que vocês têm um papel fundamental para estimular. Profissionais que estão dentro das instituições, né? Aproveitem a oportunidade para propor mudanças mais adequadas, né? E até assim, para respaldar também essas mudanças, né? Porque a gente sabe que tem aquela fala, né? A ONU está pedindo, né? Então aí as coisas se adiantam um pouquinho mais. Então, assim, acho que é um desafio que vai ser fundamental, né? E que, sem dúvida nenhuma, só vai trazer benefícios. É isso aí. Fernanda? Eu concordo. Eu acho que desenhe a sua jornada, né? Desenhe nem que seja a jornada prioritária, por onde eu vou começar, né? Qual é a missão da sua instituição? Olhe em cada ponto da jornada, os processos que você já tem desenhado, vocês vão se surpreender que, né, já existem ali, ou padrões, documentações. E aí comecem a olhar, né, que riscos que tem nesse ponto da jornada, como que eu posso envolver o paciente ou, né, já avaliar a sua expectativa, nem que isso seja ao final, no desfecho, mas eu acredito que, assim, naveguem pela metodologia, porque a gente se surpreende muitas vezes como a gente já tem isso nas instituições de forma fragmentada. E com esse fio condutor aqui da integração, que é a jornada, isso começa a fazer até mais sentido. Né? Excelente, excelente. Bom, olha, você que está aí nos ouvindo, você tem insumos e dicas suficientes para dar um primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Gente, esse bate-papo aqui não termina aqui, porque, né, essa construção, essa discussão, ela é contínua, inclusive com novos insights, novas conversas e ideias que podem nos ajudar a tornar tudo isso muito mais palpável para todas as partes interessadas, seja quem está dentro das organizações, para você que está nos ouvindo, não importa se você seja um profissional especialista do mercado, né, um profissional que trabalha dentro de uma instituição, um avaliador, não importa qual seja a tua posição agora, dê uma olhada nisso, dê o primeiro passo no sentido de começar a provocar essa reflexão aí dentro das instituições. Então, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Audrey, pela participação de vocês aqui, que foi excelente.